Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 210 Medalhão demoníaco do abate, ladrão. Ni Yan estava absolutamente confiante em sua capacidade de matar sapos escamados. Especialmente desde o nivelamento, sua velocidade aumentou muito, e ele pôde desconsiderar até mesmo um sapo escamado Lorde. Agora que havia apenas um intervalo de um nível entre eles, ele não precisaria mais confiar em nada além da lâmina na mão. Sob a cobertura do stealth, Ni Yan se aproximou do sapo escamado Lorde até que ele estivesse a apenas 10 metros de distância. O monstro ainda não havia notado Ni Yan, que então o escaneou com transcendente insight. Sapo escamado, Lorde, nível 30. Saúde, 50.000 avos. Ni Yan estimou que só demoraria 20 minutos para reduzir a saúde do sapo escamado. De volta, quando Tang Yao matou um deles, levou um total de 10 horas. Embora seu nível mais baixo e a produção de dano na época fossem parte dessa disparidade, nenhuma velocidade de cast de um mago poderia se comparar com a ofensiva de fogo rápido de um ladrão. Além disso, Ni Yan agora pode induzir grandes quantidades de dano contínuo usando a divisora de limites para causar sangramento e o anel venenoso escarlate para infligir veneno. Com esses itens, apenas um ataque casual pode fazer com que um inimigo perca 50 pontos de vida por segundo, o que aumentaria para mais de 70 ou até 80 de saúde por segundo quando empilhados com uma habilidade de sangramento como Eviscerate. Apenas o dano contínuo sozinho levaria uma grande parte da saúde do chefe. Ao contrário dos danos de ataque, o dano contínuo ignorava a defesa. Isso torna especialmente eficaz em monstros de alto nível com defesas difíceis. Você deve ser cuidadoso então, disse Yao Yao. Ela estava preocupada com a segurança de Ni Yan. Não se preocupe. Com uma curva suave de sua boca, Ni Yan se afundou atrás do sapo escamado Lorde. O monstro acabou de sentir algo e estava prestes a se virar para investigar quando Ni Yan de repente avançou para ele com uma explosão de velocidade e golpeou com um concussive blow. O sapo escamado congelou no lugar, tendo ficado atordoado por alguns segundos. O punhal de Ni Yan esfaqueou as costas do monstro com um Eviscerate, cortando-o e fazendo escorrer sangue. Menos 151. Menos 32. Menos 12. Menos 20. Menos 32. Um fluxo contínuo de valores de dano flutuava da cabeça do sapo escamado. Primeiro veio o dano de seu ataque, seguido do sangramento da divisora de limites, depois de dano de veneno e, finalmente, o dano do sangramento da Eviscerate. Esta saída de dano assustadoramente elevada levou até mesmo um mago com um alto dano à vergonha. O dano contínuo foi extremamente aterrador, especialmente contra monstros como o sapo escamado com fortes defesas. Com a saída de danos atual de Ni Yan, ele poderia olhar para baixo qualquer coisa igual ao seu nível. Mesmo criaturas lutadoras acima de seu nível não representam um grande desafio. O sapo escamado Lorde virou a cabeça e parecia quase como um enorme tanque, avançando para Ni Yan. Prevendo com precisão onde seu ataque iria pousar, a figura de Ni Yan piscou enquanto ele circulava atrás do sapo gigante mais uma vez. O punhal em sua mão facilmente perfurou as escamas duras do sapo, ele rapidamente usou backstab. O punhal de Ni Yan esfaqueou as costas do sapo escamado várias vezes, apesar da tentativa de se virar e enfrentar seu inimigo. Os valores de dano continuaram a fluir no ar acima de sua cabeça. Os movimentos de Ni Yan eram como nuvens em movimento e água fluindo. Ele era tão rápido que cada vez que seu adversário tentava atacá-lo, ele poderia prever imediatamente a trajetória de seu ataque de seus movimentos iniciais e esquivar-se com o mínimo esforço para evitar o ataque. Essas manobras flexíveis não foram pior do que um verdadeiro Shadow Dancer poderia fazer. Isso era o que a dança da sombra se tratava. Esse nível de habilidade permitiu que um ladrão olhasse para baixo todos os usuários mágicos. Mesmo os lutadores sem habilidades de impacto que poderiam ser usadas em área, só morreriam quando enfrentavam um Shadow Dancer. Sempre que sua adaga soltava uma luz deslumbrante, o sangue jorrava no ar como flores florescendo. A saúde do sapo escamado Lorde rapidamente caiu, pedaço por pedaço. As capacidades prejudiciais de Ni Yan eram simplesmente muito ferozes. Mesmo que o chefe recuperasse 20 pontos de vida por segundo, essa habilidade de cura miserável não era útil em face de sangramentos maciços e danos de veneno. Enquanto Sam observava as ações de Ni Yan de perto, seus olhos levaram um brilho de lobo feroz. Esse nível de habilidade era exatamente o que ele precisava alcançar. Tal julgamento preciso, tais esquivas perfeitos. Sua mente tinha um instante de inspiração ao ver o que um verdadeiro ladrão deveria ser. O mestre abriu a porta, mas o passo deve ser tomado por si mesmo. Ni Yan já havia mostrado ao Sam o que a dança das sombras parecia. Era agora para ele compreender isso para si mesmo. A produção de dano de Ni Yan sozinha era mais do que suficiente para matar esse sapo escamado. Não havia necessidade de os outros intervirem. No entanto, Yao Yao ainda acenou seu cajado e lançou Holy Smite. O feitiço atingiu o corpo do sapo escamado, causando 15 pontos de dano à sua saúde. Embora este pouco de dano do tamanho de um amendoim não tenha sido muito, qualquer pouco ajudava. Com Ni Yan causando tanto dano, ela não tinha medo de acidentalmente mudar o Agron para si mesma. Yulan, Sam e Baikais Hui também tiraram suas armas e começaram a atacar o chefe. Mesmo que eles só pudessem fazer 1 ou 2 dano por golpe,
Ainda era melhor do que não fazer nada. 10 minutos depois, o sapo escamado Lorde ainda estava furioso lutando para conseguir seu primeiro golpe contra Nian. Foi então que o sapo abriu a boca e cuspiu uma nuvem escarlate de toxinas, que rapidamente ondulou pelo ar. Quando Nian viu essa nuvem venenosa, ele recuou rapidamente. Por causa de seu excelente tempo de reação, a toxina não o afetou nem um pouco. Apesar do sapo escamado Lorde ser obscurecida pela névoa vermelha tóxica, os valores contínuos de dano ainda podem ser vistos flutuando sem parar de sua cabeça. Sua velocidade de recuperação aumentou um pouco na névoa tóxica, mas ainda não conseguiu acompanhar o incrível e contínuo dano infligido por Nian. Fazendo um suporte de 10 metros, Nian colocou o punhal afastado. Ele tirou a balestra de sangue e começou a atirar uma enxurrada de dardos. Com uma sucessão de sons, 3 dardos encontraram seu alvo. No entanto, seu dano foi mínimo. Cada dardo apenas causou 5 ou 6 danos ao monstro, que agora tinha apenas 23% de sua saúde. Isso foi ainda mais rápido do que Nian esperava. A nuvem de veneno se espalhou rapidamente cobrindo um raio de 50 metros ao redor do chefe, embora um pouco diluído. Durante o tempo, os efeitos de dano contínuos desapareceram e a regeneração natural do chefe começou a restaurar lentamente sua saúde. Se isso fosse permitido continuar, seus esforços nos últimos 10 minutos seriam desperdiçados. Com uma garrafa de antídoto júnior em sua mão, ele deu um passo à frente para testar a nuvem venenosa. 5 pontos por segundo. Parece que ele realmente se diluiu depois de se espalhar até aqui. Contudo, mesmo que o efeito tenha sido muito enfraquecido, 5 pontos por segundo ainda eram alarmantes. A essa altura, Nian perderia 300 pontos em 1 minuto e morreria em 2, se ele deixasse livremente marcar sua saúde. Ao ver isso, ele puxou a garrafa da mão. Por ter cobrado um período de 5 minutos, mas durou apenas 30 segundos, o antídoto júnior não foi particularmente eficaz contra venenos sustentados como este. Foi uma sorte que eles não tenham chamado o resplendente Blade Light e os outros. Caso contrário, eles teriam tido problemas para lidar com esse poderoso veneno lançado pelo sapo escamado Lorde. Afinal, o resplendente Blade Light ainda não tinha um nível alto o suficiente. Não seria até que ele estivesse ao redor do nível 30 para poder tancar esse chefe com segurança. Nian rolou para evitar o ataque do sapo escamado Lorde, depois lançou-se através da névoa venenosa para continuar seu ataque. O sapo escamado Lorde correu ferozmente para o Nian, cujo corpo piscou ao lado. Seus movimentos eram como o vento, quando ele mais uma vez chegou atrás do sapo e atacou-o com um backstab seguido por Eviscerate. O sapo gigante saltou, mas o ataque falhou novamente. Seu corpo volumoso simplesmente não conseguiu acompanhar a agilidade de Nian. Nian desencadeou instantaneamente seus ataques mais fortes, estourando o sapo escamado Lorde até 5% em 2 minutos. O chefe ficou enfurecido, aumentando muito sua velocidade. Agora, a velocidade desse monstro era maior do que a de Nian. Ele definitivamente sentiu a dificuldade aumentar. Ele não podia simplesmente brincar em círculos em torno do chefe. O sapo escamado Lorde tentou empurrar de lado o Nian, que só poderia esquivar apressadamente. Ele recuou para trás a toda velocidade com Swift Retreat. O sapo escamado perseguiu furiosamente o Nian. Embora sua fuga através da floresta parecia perigosa, ele sempre foi cuidadoso sobre a distância entre eles. Mesmo quando estava mais próximo, o sapo nunca teve a chance de acertar um golpe em Nian. Yao Yao e os outros não se afrouxaram, intensificando seus ataques. Embora seu dano não tenha aumentado, os ataques anteriormente insignificantes agora começaram a tirar pedaços da sua saúde restante. Afinal, o chefe só tinha menos de 5% de sua saúde. Os efeitos contínuos do dano de Nian também continuou a prejudicar a saúde do monstro. Estava quase morto. O sapo escamado Lorde de repente saltou alto no ar e desceu em direção a Nian. Assim que estava prestes a esmagá-lo, Nian usou Shadow Waltz e desapareceu. Com um enorme baque, o sapo gigantesco bateu fortemente no chão. Todos continuaram a respirar, até que Nian reapareceu atrás dele com um borrão, o atacando com Assassinate. Imediatamente, ele adicionou mais um Eviscerate bem nas suas costas e viu a saúde do monstro cair de 4% para 3%. No momento em que o sapo escamado Lorde se virou para atacar Nian, ele já havia se retirado a mais de 5 metros de distância. Seu plano era exatamente destruir a saúde do chefe com danos contínuos até morrer. Com apenas 1% de vida restante, a criatura ainda furiosa invadiu contra Nian. Os feitiços de Yao Yao e as flechas dos outros continuaram a pousar no sapo maciço. O sapo escamado Lorde perseguiu Nian, alcançando um pouco até que ele quase conseguiu atacá-lo. Menos 12. Finalmente, sua última gota de saúde foi drenada. Seu corpo gordo, tendo perdido o suporte, bateu no chão com um baque imenso. Está morto, disse Sam. Durante toda a luta, os outros não haviam feito muito. A luta foi basicamente realizada inteiramente por Nian. Um jogador de nível 29 que solou um Lorde de nível 30 era realmente difícil de acreditar. Mas Nian tinha feito isso bem na frente deles. Nian olhou para a barra de experiência. Cresceu 12%. Enquanto isso ainda era uma soma significativa,
Os ganhos eram claramente incomparáveis com a ridícula velocidade de nivelamento provocada pela matança de monstros muitos níveis acima dele. Veja o que dropou. Bai Kaishui curiosamente enviou no bate-papo da Parry. O que um monstro de classe Lorde deixaria dropar? Ni Yan se curvou para recolher os itens. Havia 2 gemas, um livro de habilidade e um medalhão vermelho sangue. O medalhão de metal estava sem adornos, com apenas um totem de demônio gravado nele. Parecia extremamente estranho e exalava um mau cheiro sangrento. O coração de Ni Yan saltou. Ele conseguiu um medalhão demoníaco do abate? Na linha de tempo anterior, ele tinha visto imagens do medalhão, bem como suas propriedades, então ele teve uma vaga lembrança disso. Uma vez que ele pegou, um som de sistema nítido saiu. Ele abriu a mensagem. Você tem certeza de que gostaria vincular o medalhão demoníaco do abate? Havia 2 opções abaixo. Ele poderia bater, confirmar ou destruir. Somente ele poderia usar este medalhão demoníaco do abate. Ni Yan, naturalmente, escolheu confirmou sem qualquer hesitação.